Muito bem, vamos lá. Estava me organizando aqui para a gente gravar essa sessão e depois poder disponibilizar para aqueles que queiram rever ou aqueles que não tiveram oportunidade de participar. Então, mais uma vez, meu olá e meu muito boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao evento promovido pela pós-graduação da Universidade Positivo. Eu sou Cristiamare Feitosa, eu atuo como coordenadora executiva dos cursos de pós-graduação na Universidade Positivo, que a gente carinhosamente chama de pós-UP. A live de hoje marca a abertura da nossa programação de eventos interativos em 2021. A pós-UP promove diálogos, interlocuções, trocas e parcerias com empresas, organizações, enfim, o mundo corporativo e o mercado de trabalho. A nossa principal missão é transformar a carreira profissional daqueles que buscam na educação uma formação de qualidade para se aprofundar na sua área de formação e ser um especialista. Iniciar, alavancar ou ainda redirecionar sua trajetória profissional, a pós-UP tem essa missão de contribuir para esse desafio, para esse trajeto. Então, hoje eu vou mediar o diálogo da mesa redonda virtual, composta por 3 profissionais convidadas que garimpam talentos no mundo corporativo. Nós escolhemos o tema Quem está sendo contratado durante a pandemia? Grandes empresas explicam as novas demandas do mercado. Essa nossa escolha, a escolha do tema para a abertura, está muito relacionada ao momento de grandes mudanças que o mercado de trabalho hoje vivencia. É importante saber quais as novas qualidades e habilidades que as empresas buscam atualmente. As novas vagas, que surgiram no mundo do trabalho, principalmente no último ano. Temos 3 super profissionais da área de recrutamento que vão trazer ricas discussões sobre o perfil de quem tem se destacado nos processos seletivos durante a pandemia. Então, contamos com a ilustre presença da Débora Kitzer, do Ibex, Rebeca Rosenstock, da Electrolux, e a Regina Barcelos, que é Headhunter. As 3 gentilmente aceitaram o nosso convite, o convite da pós, para abrir a série de diálogos, que acontecerá na pós-UP durante o ano de 2021. Cada participante terá de 15 a 20 minutos, cada palestrante de 15 a 20 minutos para a sua exposição. Depois a gente abre algumas perguntas e a gente deve aí ficar no máximo 2 horas com esse diálogo. A live será gravada, isso já está sendo gravada, disponibilizada na nossa página do YouTube. Eu também gostaria de agradecer ao time de marketing da pós, que é o Guilherme Pereira e a Denise, pelo apoio na organização do evento. Pronto. Agora, sim, agora vocês estão me vendo, olha só. Agora eu falei tudo isso e ninguém me viu. Que beleza. Tá valendo. O importante é que vocês me ouviram. Na hora de compartilhar aí, de gravar, acabei não habilitando a minha câmera. Mas estou aqui.
sou eu, Cristiamari Feitosa, e nós vamos dar início, então, ao diálogo. Nós vamos começar com a Débora, minha parceira, não é nosso primeiro evento, né, Débora? Vamos lá, seja bem-vinda, muito obrigada. Fique à vontade, Débora. Então, beleza. Bom, obrigada ao convite aí, Cris. Acho super importante, né, a gente ter esses fóruns, discutir, assim, como empresa também, como Ebanks, né, representar o Ebanks também é uma honra para mim, e estar nesses fóruns, assim, falar com pessoas que estão buscando formação, né, que estão buscando se aprimorar, é super interessante também. Então, assim, vou começar me apresentando. Como a Cris já falou, né, meu nome é Débora, eu sou formada em comunicação e caí na área de recursos humanos quase que de paraquedas, assim, há 5 anos atrás. E esses 5 anos têm sido muito intensos, assim, e especialmente os 2 últimos anos, onde eu estou trabalhando no Ebanks. Eu entrei no Ebanks trabalhando como recrutadora, né? Então, com esse foco em fazer o processo seletivo, em recrutar, especificamente na área de tecnologia. Depois de um ano, passei por uma movimentação dentro do Ebanks, assumi uma posição de business partner, e agora estou fazendo uma outra movimentação, né? A empresa crescendo, então a gente também tem oportunidade de crescer junto, e estou assumindo agora a coordenação do time de recrutamento e seleção. Então, assim, para quem não conhece o Ebanks, né, queria falar um pouquinho sobre o Ebanks e aí depois fazer a conexão sobre como que a gente tem tratado os nossos processos, o que que a gente valoriza, né, como que a gente está recrutando desde a pandemia. O Ebanks é uma empresa que surgiu em 2012, né, então começou lá como uma startup e hoje já é uma empresa com quase 1.000 colaboradores, curitibana, né, muito orgulho de ser curitibana. E a gente começou lá em 2012 para trabalhar com processamento de pagamentos internacionais, né? A gente tinha ali, percebeu que o mercado tinha um gap muito grande para fazer compra em site de fora. E hoje vocês talvez até lembrem, né, que quando vocês pagam lá Spotify, Airbnb, AliExpress, vocês veem o nomezinho do Ebanks lá, é porque a gente faz esse processo de pagamento, né? Então, conectando consumidores com empresas de fora, dando acesso a pagamentos internacionais. E aí, o processo de crescimento que a gente tem vivido, né, desde então, é muito grande, né? Quando eu entrei no Ebanks em 2019, eram 450 pessoas. Então, 2 anos passaram e a gente mais do que dobrou esse tamanho. E como que é esse processo nos olhos de recrutamento e seleção, né? Porque aí a gente tem, de um lado, um desafio grande de trazer pessoas, né? De fazer a empresa crescer, de volume, né? E do outro também de olhar para se a gente está trazendo as pessoas certas, né? Como que a gente adequa o nosso processo para isso, o que a gente está buscando de fato nas pessoas, né? Que tipo de habilidades que a gente mais valoriza, assim. Então, eu acho interessante, eu queria também fazer um paralelo aqui, não só com a realidade de Ebanks, porque eu acho que o Ebanks vive isso de forma muito, muito aflorada por ser uma empresa de tecnologia e uma empresa que está em processo de expansão, né? Então, crescendo tanto em termos de negócio quanto em termos de pessoas, mas também pelo mundo que a gente está vivendo hoje, assim, né? Que enfim, muito, muito dinâmico, muito flexível, muito volátil, e que acho que a pandemia trouxe uma questão ainda mais aflorada nesse sentido, né? A pandemia acelerou muitas coisas que já existiam. Tem um conceito que eu não sei se todo mundo conhece, mas é chamado mundo VUCA, né? O que é o mundo VUCA? O mundo VUCA é basicamente um conceito que traduz o cenário que a gente vive hoje, né? Social, político, econômico, e o VUCA ali, eles são um acrônimo, né, para 4 palavras, né? Que é a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Né? Então, traduzindo um pouquinho cada um desses, né? A volatilidade, o quanto hoje a gente vive no mundo profissional, aí trazendo, né, para o paralelo da conversa aqui, que é muito volátil, né? O quanto as empresas surgem e desaparecem e mergem uma com a outra, né? E mudam de forma muito rápida. Então, é um mundo muito volátil, consequentemente, um mundo muito incerto, né? A gente, eu gosto de fazer o paralelo quando, lá em 2019, surgiu a moeda do Facebook e a gente, dentro do Ebanks, ficou, nossa, será que essa moeda vai afetar o nosso negócio, né? Como será que a gente vai lidar com isso e tal? Então, é um mundo muito incerto, as coisas surgem muito rápido, mudam muito rápido, e isso traz, né, com certeza, uma incerteza. É um mundo muito complexo,
né? A gente olhar hoje para a questão de como as empresas trabalham, como as empresas funcionam, é extremamente complexo. E aí o paralelo que eu gosto de fazer é com a Uber. Quando a gente olha para a Uber, para o produto da Uber, é um produto extremamente complexo, né? A gente imaginar que é um produto que está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, em vários, né? Quase que o mundo inteiro, conectando as pessoas ali, os motoristas, com o pedido que você faz e processando o pagamento e colocando a localidade, dando a avaliação, né? Tudo que o produto traz, eu acho que o Uber é um exemplo disso, né? O quanto é complexo o mundo em que a gente vive. E a quarta palavra ali é ambiguidade, né? O quanto o mundo que a gente vive também é muito ambíguo. E aí, para falar de ambiguidade, o paralelo que eu gosto de trazer é sobre a Amazon. Né? A Amazon é uma empresa enorme, né? Enfim, e ela tem o acervo da Netflix está armazenado na Amazon, né? Porque a Amazon tem um serviço de cloud, né? Enfim, e ao mesmo tempo a Amazon também oferece um serviço de streaming de vídeo, que é a Amazon Prime. E tá tudo bem, né? Essas ambiguidades acontecem muito hoje em dia, né? A gente vê empresas que, historicamente ou instintivamente, a gente pode olhar que são concorrentes, mas que convivem muito bem e que essa ambiguidade é até positiva, né? E aí, por que eu estou trazendo esse paralelo aí do mundo VUCA e tal? Eu acho que, olhando para essas 4 palavras, né? A volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, a gente consegue fazer um paralelo de que tipos de skills, de qualificações, né, de características, muito mais voltadas para soft skills, inclusive, eu preciso ter para viver e para ser bem um profissional valorizado, né, nesse cenário VUCA, nesse mundo VUCA. E aí, para falar de volatilidade, o que eu preciso como profissional, o que eu tenho, né, que ter ali para lidar com a volatilidade? Resiliência. Né? Então, resiliência para me adaptar, para errar e fazer de novo e eventualmente ter que refazer tudo que eu fiz no trabalho porque o mercado mudou, porque aconteceu uma novidade, porque chegou uma pandemia e mudou a forma como a gente trabalha. Então, a resiliência para combater essa volatilidade. Falando da incerteza, a flexibilidade, né? Então, o mundo é incerto e como que eu vou lidar bem, vou me posicionar bem profissionalmente no mundo incerto? Sendo flexível, demonstrando flexibilidade, sabendo que às vezes o conhecimento que eu tenho hoje, daqui 6 meses, ele já não seja mais útil e eu vou precisar, né, ser flexível, ir atrás, entender, me colocar num lugar de vulnerabilidade de novo e correr atrás, né, do que eu preciso aprender. Então, precisa muito de flexibilidade. Falando da complexidade, né? Então, o mundo é complexo, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Tem toda essa questão, e eu, como profissional dentro desse mundo, eu preciso ser multidisciplinar, né? Para lidar com a complexidade, a multidisciplinaridade. Eu hoje, e aí, né, trazendo também um paralelo dentro de bens, a gente já não tem mais tanto, né, aquela ideia de, nossa, aquela pessoa, ela sabe tudo sobre um tema específico e ela não consegue, né, ir para um pouquinho para o lado ali dentro de uma mesma área, um pouquinho mais abrangente, mas ela é muito, 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 muito específica em um tema só, ou ela conhece e faz, está disposta a fazer apenas um tipo de função. Isso já é uma característica que a gente olha diferente, né? A multidisciplinaridade, ela é interessante. Então, eu, claro, tenho funções especialistas, né? Ter ali a sua área de atuação é uma coisa, mas ser extremamente fechado naquilo já não é mais o tipo de inteligência, de habilidade que a gente busca, que a gente valoriza. A gente valoriza muito a multidisciplinaridade, justamente por estarmos, né, no mundo VUCA ali, falando da complexidade. E aí, a ambiguidade. Como que eu lido com a ambiguidade? Como eu, profissional, que características, né, eu preciso ter para lidar com a ambiguidade do mundo que a gente está hoje? Coragem. Né? Então, eu acho legal essa característica de coragem, porque a coragem é você, às vezes, olhar ali para uma oportunidade, né? De novo, trazendo para um paralelo de processo seletivo, e entender que talvez eu não tenha exatamente o skill que está escrito ali, mas eu consegui enxergar naquilo o meu fit, né? Enxergar onde eu me vejo naquilo e me posicionar e ir atrás. Então, uma coisa que acontece muito comigo e que
até às vezes é difícil dar conta ali de responder, é receber abordagens no LinkedIn de pessoas que às vezes não estão necessariamente super enquadradas em alguma posição, mas que trazem ali um texto interessante, que me abordam de uma maneira criativa, que trazem, né, exemplos de coisas que já fizeram, ou que têm desejo de fazer, ou de que já estudaram, né, e que gostariam de aplicar na empresa, e que veem oportunidade. Então, isso é um ato de coragem, né? E trazendo o exemplo foi da questão de processo seletivo, mas acho que aplica para todos os aspectos, né? Dentro da empresa, dentro da sociedade, enfim, né? Do momento que a gente vive, a gente precisa muito de coragem. Então, assim, para resumir, como eu vejo essa questão do mundo atual, né? De como que a gente está encarando processos seletivos, do que a pandemia fez também com esses processos, né? Que é o grande tema aqui para a gente hoje. É acelerar muito isso, e esses 4 grandes skills que resumem muito bem como a gente olha para os processos hoje, para os candidatos, né, dos nossos processos hoje. A gente busca muito identificar resiliência, flexibilidade, a multidisciplinaridade e a coragem. É claro que são skills que muitas vezes são subjetivos, né, para a gente identificar, mas a gente tenta muito trazer em cases, ver na postura, né, trazer em exemplos de coisas que já aconteceram na carreira ou na vida acadêmica da pessoa que a gente está entrevistando ali, que a gente está conhecendo, para fazer esse paralelo. Hoje, no Ebanks, e eu acredito que na grande maioria das empresas, né, principalmente com a pandemia, a gente já não pode mais ficar confortável, né? A gente não pode mais entender, eu já estudei aqui o que eu tinha que estudar, eu já estou aqui na função que eu gostaria de estar e está tudo bem. Não, a gente precisa sempre se reinventar. E para isso a gente precisa, né, de coragem, de flexibilidade, de resiliência e desse olhar multidisciplinar. Então, basicamente, acho que era esse a primeira mensagem assim, que eu queria compartilhar para começar aqui a nossa discussão. Certo, Débora, muito obrigada, querida, pela sua contribuição e pelo diálogo aí iniciado. Vamos lá, eu só vou dar um aviso, porque eu vi que o chat deu uma paradinha, talvez os participantes tenham dúvida de como colocar suas perguntas e participar. Tem um botão do lado direito da tela, do roxo, e aí você pode clicar, ele puxa um painel, né? Nesse painel tem o chat, tem os participantes, então ali você pode colocar as suas perguntas, claro, né? A gente tem todo um tempo, eu já tenho uma pergunta aqui do Rafael Ferreira, mas talvez as pessoas não saibam onde está, né, localizada aí o chat e a participação, né, nesse diálogo, nessa ferramenta, nessa plataforma, a gente vai fazer pelo chat, tá, pessoal? Porque a gente não consegue aí abrir o áudio para vocês, nem o vídeo, né, nem a imagem. A participação de vocês será exclusivamente pelo chat, por uma questão de parametrização da ferramenta. Vamos lá, Rebeca, conte para nós, então, como é que estão as coisas lá na Electrolux, na tua área aí de recrutamento. Olha, trabalhando bastante. Obrigada, Cris, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que, como a Débora comentou, é sempre uma oportunidade para a gente também, né, conversar com outras empresas e outros profissionais de mercado. Então, realmente fiquei bem feliz com o convite e espero que seja aí uma boa noite para todos nós. Realmente, o ano de 2020 veio aí para tirar todo mundo da zona de conforto, né? Eu acho que me identifiquei muito com o discurso da Débora. Acho que antes da gente entrar aí nessas questões de desafios, vou me apresentar também, né? Então, como a Cris comentou, eu sou a Rebeca, trabalho na Electrolux, estou lá há 5 anos, e aí há 2 anos aproximadamente como supervisora da área de Talent Acquisition para a América Latina.
Electrolux, imagino que muitos de vocês conhecem, né? Então, empresa de eletrodomésticos, empresa sueca, mais de 100 anos no mercado, atuação em mais de 150 países. E esse meu discurso reflete muito o que a gente teve que fazer de diferente no último ano para se adaptar, né? Vim de FESA, consultoria focada em recrutamento e seleção de executivos, trabalhei lá também por 5 anos, então venho aí de mais de 10 anos garimpando, como você bem comentou, talentos aí nos mais diversos locais aí do país e da região. Como estava comentando então, 2020 foi um ano extremamente desafiador para todos nós. Por coincidência, eu estava agora olhando a data, hoje faz 1 ano que eu estou trabalhando em home office oficialmente, né? Então, a Electrolux é uma empresa muito tradicional de mercado, a gente sempre teve aquele olhar muito forte, né, de fábrica, então, colaboradores indo trabalhar no escritório, horário muito regrado, 8 às 5h30, e aí veio essa pandemia e fez todo mundo aí ter que se adaptar. Então, hoje realmente, eu diria, acho que a capacidade que a gente mais busca nos profissionais e a capacidade que a gente se que desenvolver a adaptação, né? Então, se adaptar a uma nova forma de trabalhar. Eu tenho uma recrutadora no meu time que ela é ligada a posições de TI, ela vem provocando muito já a gente nesse sentido, e ela tem uma tirada que eu acho muito boa. Ela fala, gente, antes os profissionais de TI, eles queriam trabalhar de casa, porque eles queriam trabalhar de bermuda. Agora eles querem trabalhar sem bermuda, né? Então, acho que reflete um pouco do mundo que a gente está hoje, né? Todo mundo tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, hoje, nos processos, a gente busca realmente, acho que essa capacidade de adaptação. O que você fez de diferente nesse último ano que te fez o profissional que você é hoje? Eu diria que hoje nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos há 1 ano atrás, né? Então, acho que esse tipo de situação, o que você fez, né, nessa situação de pandemia, o que você aprendeu é muito forte. E aí linka com uma outra competência também, que a gente avalia muito nos nossos profissionais, que está linkada com os drivers de potencial, que a gente chama, que é o learning ability, né? Então, a tua capacidade de aprender com as experiências, tanto positivas quanto experiências negativas, aprender, buscar feedback, então buscar fazer diferente. Eu diria que em termos de competência, hoje são as 2 competências mais importantes que nós vemos aí, que fazem com que um profissional ele se destaque tanto no processo seletivo, quanto na entrega de resultado. E a Débora comentou muito bem, hoje a gente olha menos para o técnico e muito mais para a competência. E por quê? Nós não sabemos o técnico do amanhã, né? Isso muda muito rápido. Então, por isso que hoje a gente olha muito mais para essa parte comportamental, porque isso nos ajuda a garantir que o profissional ele vai estar pronto para qualquer desafio que for colocado ali na mão dele, independente tanto da parte técnica. Uma outra conexão que eu gosto muito de fazer é com a minha área mesmo. Eu sou psicóloga de formação, me formei na UP, e quando a gente olha a área de recrutamento, ela também sempre foi muito tradicional, né? Com psicólogos, às vezes, alguns administradores, e hoje eu provoco muito o meu time nesse sentido, né? Hoje, uma pessoa, para ter sucesso na área de Talent Acquisition, ela não tem que ser só psicóloga, ela tem que ser marqueteira, ela tem que saber vender a posição, ela tem que saber encantar o candidato, né? Porque quantas empresas estão aí, eu garanto que eu e a Débora e a Regina, a gente luta aí pelos mesmos talentos, né? Então, como se diferenciar para o mercado? Então, eu acho que isso também traz um olhar muito forte porque a empresa tem buscado. Mas sim, também tivemos alguns desafios em áreas mais técnicas, né? Pessoas estavam nas ruas, fazendo compras físicas, nos shoppings, nas lojas, e aí, de repente, ninguém mais podia sair de casa e tivemos que nos adaptar às compras online. Muita gente já era adepta disso, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que gostava de ir lá na loja e tocar no produto, ver se era aquilo realmente que ela queria. E aí a gente teve que se adaptar para um novo modelo de compra. E a Electrolux, ela foi uma empresa que teve resultados muito positivos no ano passado, porque as pessoas ficaram mais em casa, então as pessoas elas começaram a investir mais nos seus eletrodomésticos, pessoas que muitas vezes descobriram um hobby de cozinhar, estavam sempre na correria,
almoçando fora, e aí viram a oportunidade de, quem sabe, descobrir um novo hobby, gostar de estar mais em casa, de cuidar dos seus eletrodomésticos. Então, a gente teve uma oportunidade nesse sentido. E aí o e-commerce explodiu, né, gente? A gente assinou aí recentemente um portal onde a gente busca os desenvolvedores, né? Pessoas que nos ajudem, então, a transformar a experiência desse consumidor online na melhor experiência que ele possa ter. Muito parecida com aquela experiência que ele tanto gostava presencial, né? Então, a gente vê números aí, realmente, que as posições de tecnologia, elas explodiram no ano passado, né? Dados de que crescimento de mais de 300% de posições na área de tecnologia. Nós tínhamos projetos que estavam programados para acontecer daqui 2, 3 anos e tiveram que ser adiantados para dar conta dessa experiência online. Então, hoje eu diria que, em termos mais técnicos, as posições que têm sido mais desafiadoras para a gente são posições dentro de tecnologia, muito com esse olhar de e-commerce, experiência do consumidor. Então, como eu comentei, como garantir que essa experiência do consumidor seja a melhor experiência que ele possa ter. E aí outras posições também, né, que sempre são desafiadoras. Então, a área de análise de negócios, área de treinamento, por exemplo, e-learnings, né? Então, como transformar o conteúdo de treinamento que era sempre feito em sala de aula para um modelo virtual. Então, nós também tivemos aí desafios em áreas muito técnicas, que eram desafiadoras antes, mas também fizeram com que a gente saísse dessa zona de conforto, né? Então, acho que, em termos gerais, assim, esses foram os principais pontos que eu fiquei pensando antes de vir aqui para a nossa conversa, muito conectado à pandemia, né? O que a gente teve que enfrentar aí no ano passado, e estamos um ano depois, talvez na pior situação, né? Todo mundo um pouco já mais cansado das situações, e realmente acho que o grande desafio também tem sido esse desafio de você trabalhar em casa e o quanto que você consegue separar a tua vida profissional da tua vida pessoal. Então, essas são um pouco aí das competências que a gente tem tentado identificar nos profissionais para que a gente consiga minimamente garantir que eles estejam prontos para o desafio do amanhã, que a gente realmente não sabe qual vai ser, né? Então, acho que, para começar, essa era a mensagem aí que eu queria trazer para vocês. Ô, Rebeca, ainda teve a Valentina, né, no meio do processo. A Martina. Martina, desculpa, Martina. Isso. Então, isso mesmo, pessoal. Capacidade de adaptação na veia, né? Eu estava grávida na época da pandemia, então eu fui uma das primeiras aí da Electrolux a ir para home office, porque eu estava como grupo de risco. Então, exatamente, Cris, foi aí um desafio, né? E aí voltar para o trabalho em home office, então eu sou muito grata por essa oportunidade de estar em casa, né, de não estar correndo risco, de poder estar até mais perto da Martina e acompanhar aí o crescimento dela, mas também exigiu de mim uma capacidade de adaptação gigantesca, né, o quanto que você consegue separar o papel de mãe, de profissional. Então, realmente, acho que para todos nós aí, cada um dentro da sua particularidade, a adaptação tem sido aí o principal ponto para a gente correr atrás. Tá certo. Muito bem. Obrigada, Rebeca. Tem perguntas lá para você, mas daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou chamar a Regina. Ok. Cadê? Oi, pessoal. Regina. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Regina é nossa convidada aí, que está na pele aí numa mudança de uma trajetória profissional, né, Regina? Isso aí, exatamente. Compartilhar a sua experiência aí, as dores e as belezas desse novo mundo. Isso mesmo. Então, pessoal, eu sou psicóloga, eu tenho um histórico aí de 10 anos de Grupo Boticário, então eu vivi esse 1 ano aí de pandemia dentro do Grupo Boticário. E agora, no início do ano, em janeiro, fiz uma transição de carreira, então assumi um novo desafio de virar headhunter, né? Foi uma opção minha aí, de uma
momento profissional, mas eu tenho aí 10 anos dentro do Grupo Boticário na área de atração de pessoas, né? Então, tenho um histórico aí bastante extenso. Porém, esse último ano, né, principalmente esse período aí de pandemia, foi um ano extremamente atípico para nós no Grupo Boticário. Num primeiro momento, como a Rebeca colocou, há exato um ano atrás, né, tudo parou, congelaram todas as posições que nós tínhamos abertas, que um volume era enorme, a gente tinha cerca de 300 posições abertas naquela ocasião, todas ficaram congeladas, e entendesse o que ia acontecer, né? Que entendíamos que seria pouco tempo, né? Poucas semanas ou até meses, que estamos aí há exato um ano aí ainda nessa situação. Mas a gente foi percebendo que não dava realmente para ficar parado, principalmente a demanda alta de posições de tecnologia. Houve a necessidade dessas contratações rápidas, então isso não parou. E também a gente tem, né, dentro do Grupo Boticário, tem as unidades de negócios, né? Então, o Grupo Boticário tem várias unidades de negócios lá, então a gente tem unidades que são unidades mais novas, que são voltadas ao e-commerce, que demandou aí um ritmo de contratação muito acelerada. Então, a gente começou as contratações, principalmente em posições voltadas a e-commerce, posições comerciais, marketing. Então, não parou, realmente teve ali uns 2, 3 meses iniciais com as contratações, né, reduzidas, e depois a gente acabou superando até o número de contratações que havíamos feito em anos anteriores. Né? Então, a gente viu que o mercado continuou movimentado, né? Então, houve essa necessidade. Porém, todo o processo começou a ser diferente, o processo de contratação neste período, né? No Grupo Boticário, a gente já fazia entrevistas remotas, porque a gente acabava identificando profissionais de uma maneira geral no Brasil todo, porém, esse profissional ele tinha que ter a mobilidade, né, para a mudança, né, para a sede que ele fosse atuar, seja Curitiba, São Paulo, Bahia, ele precisava fazer essa mudança. Então, logicamente, ficava muito mais restrita a contratação desses profissionais. E aí, quando viramos, né, a partir do momento aí da pandemia, a gente começou a fazer essa contratação com a possibilidade do profissional ficar full remoto. Claro que houve resistência, principalmente por parte de gestores inicialmente, né? Então, bastante preocupados com isso. Puxa, mas o profissional não tem a mobilidade, quando voltar tudo ao normal, como é que fica? Vamos precisar dele aqui. Então, nos primeiros meses, a gente fez para algumas áreas essa contratação remota, né? Full remoto. Depois, a gente começou a perceber que esse normal vai permanecer, né? Então, a gente não vai voltar 100% para os escritórios. Então, a gente começou a abrir essa possibilidade. Com isso, o número de inscritos, de pessoas aplicadas nos processos, começou a triplicar, né? Pessoas interessadas. O Grupo Boticário é uma empresa que... Né, eu falo principalmente para os profissionais que são aqui do Paraná, que conhecem a história, é o sonho, né? A gente costumava dizer, de cada 10 que a gente entrevistava, 8 tinha o sonho de trabalhar no Grupo Boticário. Pense isso agora com essa possibilidade de a gente contratar ele e ele podendo permanecer em São Paulo, Espírito Santo e qualquer região do Brasil. Então, isso favoreceu a nós, recrutadores, com essa abertura, com essa possibilidade de ter um leque maior de opção de profissionais, porém, para os profissionais que estão buscando essa oportunidade, eles têm que estar cada vez mais preparados para concorrer a essas posições, né? E aí, dentro do Grupo Boticário, a gente trabalha com as essências, né? Então, são essências que o profissional precisa ter, né, para ter fit cultural com o grupo. Uma delas, que eu gosto muito de falar, é o brilho nos olhos, né? Então, a gente costuma até falar, né? Puxa, a pessoa tem brilho no olho e tal. Esse brilho nos olhos
é realmente assim, o quanto ele tem essa energia, essa vontade, esse dinamismo de ir atrás, de fazer as coisas acontecerem. Então, isso era uma competência, uma essência que a gente sempre trabalhou muito forte, né? A criatividade, a inovação, né? Então, para você estar no mercado tão competitivo como o quanto você consegue trazer de inovação para o teu negócio, para a tua área, independente de você ser da área de pesquisa e desenvolvimento, que vai lá produzir, desenvolver produtos, qualquer área hoje, dentro do Grupo Boticário, você precisa ter esse skill de criatividade e inovação muito forte, né? Então, esses são algumas competências que realmente a gente acaba identificando mais no profissional. E isso foi acontecendo aí, esses processos, né, remotamente por todo o período. Como eu comentei, o volume de trabalho cada vez, de vagas cada vez maior, e os profissionais realmente trazendo esse skill, esse soft skill mais desenvolvido até do que os hard skills, né? Lá no Grupo Boticário, trabalha-se muito com as carreiras transversais, né? Então, a Rebeca até comentou, né? E acho que a Débora também, a gente não quer aquele profissional, a Débora, né, trouxe isso, que ele... Logicamente, algumas áreas, sim, o especialista é importante, mas o quanto ele é transversal. A gente tinha muito isso de trazer um profissional com toda uma carreira financeira para trabalhar numa área de vendas, porque ele tem esse skill analítico bem desenvolvido, ele é articulado, ele vai conseguir, né, se adaptar a uma outra área. Então, a gente começou a trabalhar essa transversalidade muito forte dentro do Boticário. Então, hoje, a gente não quer o profissional prontinho, com aquela carreira estabelecida dentro de uma única área. O quanto ele tem essa versatilidade, o quanto ele está apto e pronto para assumir outros desafios, né? Então, sejam eles vindo do mercado ou mesmo tendo a oportunidade dentro da própria empresa. E agora eu, como headhunter, fazendo esse processo para outras empresas, eu vejo que isso é cada vez mais forte. O quanto a gente está olhando mais para os skills, os soft skills, né, as competências do profissional, a experiência, a currículo, né, se prender a currículo. Então, essa abrangência, essa atuação é cada vez mais forte, né? Então, eu vejo que tem áreas aí que estão bem sendo muito que a gente está contratando muito, que é logística, área de operações, o e-commerce muito forte e tecnologia, né? Tecnologia é a área aí da vez mesmo, é onde a gente está realmente disputando os talentos, né? Como bem falou a Rebeca, estamos as três ali disputando os talentos dessas áreas o tempo todo. Eu acho que, para iniciar, seriam esses pontos aí para trazer para vocês. Tá bom, Regina, obrigada. Você viu que a gente misturou bem, né? Porque nós temos aí duas participantes, que é você, Regina, e a Débora, que trabalham numa empresa paranaense, né? Genuína paranaense, mas muito diferente. Uma na indústria aí de beleza, que se destacou aí em todo o país. É uma referência, né? O Boticário sempre foi uma referência, que também é um orgulho para nós, paranaenses. E o Ibanks, que é uma startup. Então, a gente, apesar dessa mistura, e a Rebeca vem com uma empresa global, né? Sueca, mas atua globalmente, que também tem uma das suas maiores plantas aqui no Paraná, aqui em Curitiba, e também é muito orgulho para nós. As demandas, apesar de três empresas, né, diferentes, com sua atuação diferente no mercado, tem muitos pontos comuns, né, de soft skills que hoje o mercado demanda. Então, quando a gente falava as grandes empresas,
sim, independente da área de atuação, a gente percebe que as dores de vocês, recrutadores, porque eu, como gestora, sou gestora da Pós, também faço sempre contratação, é muito difícil, né, a gente tomar decisões de dar oportunidade, de empregar, ou ainda, né, de alavancar a carreira de um profissional. É um desafio muito grande. Então, acho que o nosso diálogo hoje é muito enriquecedor, porque a gente se oportuniza, né? Nós, aqui como moderadora e palestrante, e também enriquece aí os participantes que buscam algumas respostas. Então, vamos para algumas respostas, né? Para esse diálogo que é importante aqui para nós. Eu vou começar, então, vamos começar com uma pergunta acho que quem postou primeiro foi o Rafael Ferreira. Eu vou direcionar para a Débora. Ele pergunta assim, Débora, vê se é possível, também fica aberto para que todas as outras possam colaborar, mas a gente pode começar com a Débora assim, ó. Há oportunidade real no mercado de trabalho para profissionais que necessitam que suas habilidades sejam moldadas pelas empresas que possuem metodologias de trabalho mais inovadoras? Débora, Sim. Como é que você vê esse cenário? Vai. Sim, com certeza, sim. A gente tem muito esse olhar, assim, né? Eu acho que as pessoas, e até uma coisa que a gente percebe muito, assim, né? A maioria das pessoas mais jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, elas tendem a ter um perfil até mais aderente, assim. A gente fala, né? Quando a gente tem vagas de entrada de carreira ali, a gente tem uma facilidade até maior de fechar, porque a gente identifica nessas pessoas mais facilmente essas características de flexibilidade, de adaptação, de conhecimento, tudo mais. Então, a gente tem, sim, muita flexibilidade, muita abertura para isso. Programas, né, oficiais, assim, de estágio, acho que isso também é legal comentar, né? A gente tem todo ano o programa de estágio. Esse ano a gente vai rodar 2 programas de estágios diferentes no Ibanks, eles são bem inovadores, aí, disruptivos, né? A gente está rodando um programa exclusivo para negros de business, a gente está rodando um programa exclusivo para mulheres de tecnologia, e a gente tem as posições ali, né, abertas geral também de nível de assistência, né, nível inicial de carreira. E o que a gente tem discutido muito, assim, que é a forma como a gente está aqui na área de RH do Ibanks, né? A gente até estranho falar RH, que a gente chama de people, mas a gente tem buscado e discutido muito como que a gente vai trabalhar. A gente já tem, né, coisas nesse sentido, mas como que a gente aprimora e adapta as questões de aprendizagem, né, de desenvolvimento. Como que a gente traz, por exemplo, ali um treinamento que a gente costumava fazer durante o dia inteiro no escritório, né, com o coffee break, com interações e tal, como que a gente traz isso para o formato online? Então, essa é uma discussão que a gente tem tido e a gente tem tentado buscar alternativas para trabalhar dentro da empresa, né? Mas a questão da porta de entrada, assim, é muito, muito bem-vindo, é muito aberto, assim, a gente tem até, como eu comentei, uma facilidade maior em conseguir identificar o público mais jovem, de início de carreira, mais disposto a se flexibilizar, né, a ter um perfil até mais aderente com o que a gente busca em termos de cultura, de soft skills. Então, a resposta é sim. Que ótimo. Obrigada, Débora. Vamos lá. Continuar com o nosso diálogo. Teve uma pergunta direcionada para a Rebeca. Eu vou colocar aqui, só um minutinho. Aqui, ó, uma dúvida para a Rebeca. Sou formada em ADM, em administração, e quero me inserir na área de RH. Né? Mas apenas tenho experiência de estágio em finanças. Meu Deus do céu, o que posso fazer? É a Fernanda Silva que pergunta, Rebeca. O que a Fernanda você acha que ela pode fazer? Vamos lá. Obrigada, Fernanda, pela pergunta.
Eu acho que está muito em linha com o que a gente está comentando aqui em relação a soft skills, né? E aí é difícil colocar isso no currículo, né? A dica que eu te daria é o que você desenvolveu nesse estágio de finanças, e aí pense em projetos, atividades que podem ser aplicadas e podem ser bem vistas em qualquer área, né? Então, projetos de melhoria contínua, projetos de integração com outras áreas, atividades que você fez que em qualquer área isso vai ser bem aproveitado, né? Então, acho que essa é uma dica para qualquer profissional, na verdade. E além da parte tão técnica, atividades tão técnicas que são única e exclusivamente aproveitadas muitas vezes em uma área só, mas ter esse mindset mais geral, né? A gente também vai rodar programa de estágio esse ano e para a gente vai ser o primeiro, então a gente está aí com um grande desafio. E a gente está muito com esse olhar, né, de que o candidato, o estagiário, ele não é daquele gestor, ele não é daquela área, ele é da empresa. Então, tem muito esse olhar que a Fernanda trouxe, né, de você poder ter uma formação, uma experiência mais específica em uma área, mas, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de trabalhar em outras áreas também. Então, hoje, Fernanda, eu já vejo as empresas muito mais abertas e até buscando profissionais de áreas diferentes que possam contribuir até com uma visão fora do comum, do que muitas vezes um profissional daquela área pode trazer. Então, acho que essa seria aí a minha dica para você. Até complementando a Rebeca, no Grupo Boticário isso é bastante forte, principalmente para uma posição já no nível de técnico especializado acima, de a gente olhar e contratar o profissional, não olhando apenas para aquela área e para aquela posição, né? Então, o quanto ele é versátil para a gente poder trazê-lo hoje, por exemplo, para o RH, mas que ele tenha potencial para futuramente migrar para outra posição, para outra área tranquilamente. Então, o próprio gestor hoje já é preparado para isso. Ele é preparado, que ele sabe que ele está contratando, mas esse profissional não é dele, né? Neste momento, sim, ele está na sua área, mas a qualquer momento ele pode migrar para outra área. Então, o olhar hoje não é aquele especialista que vai trabalhar somente no RH, somente no financeiro, é o quanto ele tem potencial para fazer essa transversalidade entre as áreas. Regina, eu vou aproveitar que você contribuiu com a Rebeca, né? Porque tem uma pergunta para você, que você já pode... E que fala dessa versatilidade. Ela pergunta assim, Regina, a versatilidade é identificada no processo seletivo ou construído ao longo do tempo dentro da empresa? Durante o processo seletivo, a gente já avalia, a gente trabalha, as entrevistas, elas são feitas por competências, então a gente vai fazer questões, né, vai te questionar para que você traga evidências do como você é, né? Então, a gente consegue, através dessas evidências, através da entrevista por competência, identificar essas competências e esses skills no profissional. Então, a versatilidade a gente consegue, sim, através de perguntas específicas, identificar o quanto esse profissional é ou não. Logicamente, no dia a dia dentro da empresa, isso também vai se moldando, vai se desenvolvendo também, mas durante o processo seletivo, sim, a gente consegue avaliar. Muito bem. Está respondido, então. O Rafael, acho que é a segunda pergunta aqui que a gente respondeu do Rafael. Tem uma pergunta da Érica, que aí agora vou deixar aberto quem é que gostaria de responder, ou as três podem responder. Ela fala assim, como os recrutadores enxergam os candidatos que têm 3 formações acadêmicas em áreas distintas? São 3 formações. Ela não fala se é uma formação acadêmica na graduação, na pós, mas são 3 formações distintas. Como é que vocês,
né, e avaliam esse candidato com esse perfil. Quem é que vai falar primeiro? Vou falar, então. Vai, Débora. Acho que é difícil responder assim só por essa informação, né? Eu acho que tem outras coisas que complementam assim a avaliação, né? Falando de um processo de receber um currículo ali e fazer, né, a nossa avaliação inicial ali para ver se tem sentido para a posição que a gente está tocando. Acho que a questão de ter 3 formações não diz assim nem sim nem não, né? Necessariamente pode ser muito bem visto, pode ser que seja meio confuso. Eu acho que o que vai dizer mais é como você apresenta isso no teu currículo e como que você conecta as formações que você fez com a tua trajetória profissional, né? Então, acho que esse que é o ponto. Uma coisa que eu acho que é legal a gente colocar é que, assim, o mercado está muito mais flexível e valorizando até as pessoas que têm essa capacidade de transitar, né? Como a Regina já falou. Então, a gente tem esse olhar, mas claro que se você, né, faz diversas formações e às vezes está ali na carreira também, às vezes trabalhando numa coisa que não tem nada a ver com nenhuma das 3 formações, seja interessante repensar a forma de colocar isso e expor isso no currículo. Às vezes o currículo tem informação demais, acaba perdendo para um que é mais sucinto, mais objetivo, mais direcionado para a oportunidade que você está aplicando até, né? Acho que essa é uma dica interessante também. Mas acho que a resposta fica um pouco subjetiva, assim, nesse sentido, né? Dá um exemplo até lá na área de People, tem uma pessoa que trabalha lá com a gente, que ela é formada em zootecnia. E ela é hoje, né, business partner, enfim, trabalha lá na área de pessoas. E fez formação de administração, então, assim, coisas que né, nada a ver uma com a outra, mas que a carreira dela foi direcionando ela para isso e é até bem vista, assim, né? Então, acho que depende muito da forma como você apresenta isso no teu currículo, para a posição que você está aplicando, né, as informações, as conexões que você consegue apresentar. Ótimo, Débora, obrigada. Alguém mais quer complementar? Regina, eu queria complementar, sim, Cris. Eu acho que essa pergunta foi a Érica, né? Isso. Eu acho que tem muito a ver também com um movimento que a gente tem tentado fazer com os recrutadores de não ter viés, né? Porque acho que um tempo atrás, se a gente olhasse realmente uma pessoa com 3 formações distintas, a primeira impressão que acho que um recrutador aí ele teria, essa pessoa não sabe o que ela quer. E hoje a gente já vai com um olhar muito diferente para o currículo desse profissional. Os recrutadores, eles têm sido treinados para isso, de você não ter um viés quando você olha um currículo. Um viés por formação, por faculdade, de você realmente olhar além disso. Então, Erika, eu te diria que algum tempo atrás, ou se tem algum recrutador aí que não está tão antenado às tendências de mercado, isso talvez possa te prejudicar. Mas hoje as empresas elas estão realmente muito mais conectadas a olhar além, como a gente comentou, da formação, além da questão técnica, tirar esse viés e realmente olhar o todo, o potencial. Então, hoje, eu acho que isso, como a Débora também bem complementou, pode muitas vezes até ser um diferencial aí para você. Eu aproveito para complementar a Rebeca, falando que não só o recrutador, quanto o gestor também, né? Então, é um papel do recrutador fazer esse movimento, ser construtivo junto com o gestor, para que tire esses viés, né? Muitas vezes inconscientes mesmo, de contratação, né? Então, muitas vezes o gestor recebe um currículo e já acaba, muitas vezes, eliminando, não segue com entrevista, simplesmente pela análise que ele fez ali no currículo. Então, vai esse trabalho junto do recrutador com ele, esse movimento mesmo, para realmente tirar esses viés antes de conhecer o profissional. Bom, eu também vou dar o meu pitaco. Eu sou mediadora, também posso participar, né? Por favor. E é assim, ó. Essa pergunta é muito interessante porque a gente escolhe, né? A gente tem que escolher, muitos de nós tivemos que escolher muito cedo uma carreira, né, profissional, ou uma formação inicial, né? O que você vai ser quando você crescer? Aí você chega aos 18 anos, aí você tem que escolher uma faculdade e tal. São escolhas que a gente faz, talvez, no momento de vida e não está preparado para isso.
né? Mas mesmo assim você escolheu, terminou a faculdade e se abre outras possibilidades, ou deixou a faculdade e falou, não é isso, eu experimentei e eu vou mudar, né? Ou mesmo vai fazer outra graduação. São experiências que a gente tem que contar, porque eu sou um exemplo bem vivo disso, que eu sou química industrial, então eu com 18 anos, né, com 17 anos, tive que escolher, as nossas escolhas naquele momento de vida, a mim, pelo menos, que eu tenho 50 anos, eram reduzidas, então eu fui para a química industrial. E hoje trabalho como professora, né, coordenadora da pós-graduação, fiz uma carreira que, dentro da educação, que também flutuou muito, né? Nossa carreira flutua, não é uma carreira constante, né? Então, essa questão da formação é muito importante realmente a gente ressaltar que, se bem colocada, principalmente numa entrevista, num processo onde você está num momento de vida, que em outros momentos você fez outras escolhas, e o que trouxe você até a essa entrevista com 3 formações distintas, tem que ser muito claro, né, na tua entrevista, os momentos de vida que você esteve quando escolheu as suas formações. Claro, a gente, pelo menos na minha época, né, a gente primeiro trabalhava, depois podia fazer, por exemplo, então agora eu vou para uma pós-graduação. No meu caso, sou química industrial, depois eu fui fazer uma pós na área de pedagogia, porque eu caí na sala de aula, né? A gente tinha oportunidades de trabalho de poder dar aula de química, e aí veio uma pós, depois o mestrado e assim por diante. Mas eu acho que vale a pena ressaltar, eu também acho que as formações diferentes têm muito a ver, inclusive, talvez com o que vocês colocaram aqui de ter uma adaptação, né, que a Rebeca falou, essa questão da resiliência, da flexibilidade, de ser multidisciplinar, pode ser um caminho aí, é o que eu acho, pelo menos, tá? Essa é a minha contribuição para a pergunta. Eu vou perguntar, porque acho que é Nathalie ou Nathalie, né? Deve ser Nathalie, para a Regina, porque aqui me parece a questão de trajetória de currículo e tal. Assim, eu trabalho em uma empresa há 10 anos, gostaria de trocar de emprego para algo que promova meu crescimento profissional. Durante esse período, me graduei, fiz pós, estou na minha 2ª formação, porém tenho dúvidas de como os recrutadores enxergam esse longo tempo de trabalho em uma única empresa. Como apresentar minha trajetória na empresa no currículo? Vamos lá, Nathalie. Bom, parecido com a minha trajetória, né? Como eu comentei no início, fiquei 10 anos no Grupo Boticário. Tudo depende do quanto, o que você construiu nesses 10 anos dentro da empresa, né? Como você comentou ali, a gente não tem aqui mais informações, mas você comentou que se graduou, fez pós, né? Então, fez uma 2ª formação. Então, a gente percebe esse movimento, né? De você ir atrás, você se aperfeiçoar, buscar conhecimento de diversas formas. Acredito que nesses 10 anos você teve oportunidades de crescimento, né, seja em promoções dentro da própria área que você estava, ou até passou por outras áreas. Então, tudo isso é bem visto no mercado, né? Nós, enquanto recrutadores, a gente vai olhar o todo, a gente não vai olhar ali que você está 10 anos na empresa, e sim o que você construiu nesses 10 anos, né? Então, ali a gente consegue identificar algumas características
pessoas também, né? A questão de estabilidade, de resiliência, né? Ficar 10 anos, eu brincava lá no Grupo Boticário, cada um ano eram 7 anos. Aí quando eu saí, o pessoal falou, Regina, você está fazendo 70 anos de empresa, porque cada ano a gente brincava que eram 7 anos, de tanta coisa que acontecia. Então, assim, depende muito do que você construiu, como foi esse teu momento dentro da carreira, que, pelo que você descreveu brevemente, acredito que você tenha conseguido aí uma boa evolução e desenvolvimento. Então, sim, é bem visto, tá? Muito bem, muito bem, muito bom. Hoje a gente tem bastante ainda pergunta, mas eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma pergunta geral, porque também nós temos questão de tempo, né? Nós estamos já há 1 hora aí nesse diálogo. Eu vou fazer uma pergunta, daí podemos começar pela sequência que nós falamos ali da Débora. Vou perguntar, apesar que, né, tem algumas coisas que já foram expostas aqui, mas eu já acho que vale a pena retomar. Para vocês, né, que trabalham nessa área de caçar talentos, de recrutar pessoas, né, selecionar pessoas para trabalhar nas suas empresas, durante esse ano, o que mudou? Esse último ano, o que realmente mudou? Quais foram para vocês os principais aprendizados? O que vocês aprenderam como profissional? Agora para vocês, o que vocês acham que vocês aprenderam? Nossa, acho que muita coisa, assim. Eu acho que a flexibilidade ela foi posta assim a um nível máximo, né? Eu acho que compartilho ali com a Rebeca, eu também tenho um filho e também, né, pequenininho em casa, demandando atenção. Então, enquanto a gente consegue conciliar isso, né, sem deixar até cair ele no trabalho, mas também dando a atenção para casa, né, conseguindo carregar tudo isso, assim, e eu vejo muito uma quebra de estigmas, assim, né, que a gente passou, mesmo o Ibanks, assim, eu imagino ali, né, Electrolux, Boticário, o quanto isso foi ainda mais forte, mas a gente tinha, assim, uma questão de, o trabalho remoto não é a mesma coisa, né, não vai, como que a gente vai saber, né, se a pessoa está trabalhando mesmo, e acho que a realidade foi quase que um oposto disso, assim, né, a gente viu as pessoas se entregando para o trabalho de uma forma diferente, mesmo lidando com toda a situação ali, né, o contexto mundial de pandemia, que claro que afeta a nossa saúde mental, né, a nossa ansiedade e tudo mais. Então, acho que todos nós estamos nos reinventando, né? E junto com isso, reinventando a forma como a gente trabalha, a forma como a empresa lida com algumas coisas que antes tinha muito mais dificuldade, né? Menos abertura de lidar, assim. Então, acho que cada dia tem sido uma surpresa, assim, né? Daí agora volta, retorno voluntário, de repente, né? As coisas voltaram a piorar, e daí volta tudo de novo, planos que a gente, não, no final do ano acho que já deve ter um cenário mais positivo, e daí tudo aquilo muda, né, de um dia para a noite, assim, então a flexibilidade, eu acho que ela se aplica num nível, assim, de pessoal, em relacionamento de time, em relacionamento entre pessoas dentro do trabalho, né, a gente perde muito, também, perde não, né, eu acho que a gente tem que encontrar novas formas de se conectar com as pessoas sem estar necessariamente ali sentado do lado, né? Então, não tratar o nosso dia a dia ali só naquele resolver as demandas, abrir o vídeo ali e só falar de coisas do trabalho, mas como que a gente, nesse contexto, consegue ir se adaptando e encontrando formas de cuidar da nossa saúde mental, né? Cuidar do nosso bem-estar enquanto trabalha e enquanto se desenvolve profissionalmente também. Tá bom. Flexibilidade é a palavra. O maior aprendizado. Obrigada, Débora. Você, Rebeca? Vamos lá. Aprendemos mais o quê? Eu acho que e é um aprendizado
até mais recente, não tanto do ano passado, acho que mais desse ano, mas o quanto que a empatia ela é importante para todos esses desafios que a gente está falando, né? Acho que o quanto que a gente viu pessoas que muitas vezes a gente via como muito fortes, e aqueles profissionais, e aqueles executivos, assim, referências, e que muitas vezes, por todos esses desafios que a gente trouxe, passaram por situações difíceis, e o quanto que a gente se viu como ser humano, eu acho, né? O ambiente corporativo, ele pode ser muito duro às vezes, né? Pelas metas que a gente tem que entregar, pelos projetos, pelos desafios, mas eu acho que eu vi principalmente ali no meu grupo, o quanto que a empatia ela faz diferença. A gente fez um exercício no começo do ano, enquanto grupo, e aí as pessoas tinham que jogar qual seria a palavra do ano, né? Que vocês acham que seria importante para esse grupo ter como palavra do ano. E saiu a empatia. E eu confesso que na hora que saiu a empatia, eu olhei, e não foi uma palavra que para mim, no primeiro momento, fez sentido para um grupo de trabalho, né? O que você pensa para grupo de trabalho? Foco, resultado, energia, enfim. E aí veio a palavra empatia e eu percebi que ficou todo mundo, né? Mas foi o próprio grupo que colocou. Foi a palavra que ganhou. E aí depois, com os desafios e com os projetos em andamento, fez todo sentido quanto que a empatia é importante, de você entender muitas vezes que o outro não vai conseguir entregar no momento em que você quer, de que o outro talvez não esteja no melhor momento para te ajudar num projeto, e o quanto que a colaboração é importante. Então, eu acho que a Débora comentou do bem-estar, né? O quanto que tem sido importante a gente buscar esse bem-estar nesse ambiente que a gente está vivendo. E eu li um artigo recentemente que trazia, como acho que eram 8 aspectos que são importantes para a resiliência e para a tua inteligência emocional no trabalho. E um deles era a empatia. Então, me marcou, por ser uma palavra que muitas vezes a gente não linka tanto com o ambiente de trabalho, mas que hoje eu vejo fazendo toda a diferença para esse ambiente em que a gente está remoto, em que as pessoas estão mais distantes, em que as agendas estão lotadas de reunião, em que os projetos estão acontecendo com uma velocidade que a gente nunca viu antes. Então, acho que a empatia aí, acho que é uma aprendizagem que fez diferença para mim esse ano. Bacana, bacana, diferente, Rebeca. Obrigada. Legal. E para mim, foi adaptação, né? A gente já tinha o trabalho home office uma vez na semana, então era tranquilo, né? A gente já tinha um pouco dessa prática de trabalhar remotamente uma vez na semana, mas quando isso começou full time, né? Todos os dias a gente se obrigando a estar em casa trabalhando e se adaptar à rotina de casa, também tenho filhos, então tudo isso, no primeiro momento, né, como a gente brincava, né, congela a vaga, descongela a vaga, tem poucas vagas, agora tem um volume imenso de vaga, então assim, como lidar com tudo isso e ser realmente efetivo, fazer boas entregas. Então, o meu grande aprendizado foi isso, adaptação. A gente fechou o ano com um número super expressivo de vagas fechadas, atendendo a CLA, com pesquisa de satisfação elevada. Então, assim, a gente realmente conseguiu se adaptar aí nesse novo momento. Que é um novo momento, né? A gente falou muito de home office aqui, né? Quando a gente falou da aprendizagem, né? Como é que a gente aprendeu a trabalhar em home office. Imagine para nós na educação, que sempre tivemos presencialmente, né? E a todo o contexto, mas eu acho que o que agrava é o que a gente falou no início da nossa conversa, né? A gente foi obrigado, né? A gente foi obrigado, né? Ninguém nos perguntou se a gente queria isso, e vem, claro, também tudo o que a gente sofreu, como a Rebeca falou, todas as dores de um ser humano de estar muito vulnerável. Nós ficamos muito vulnerável, o medo, né? Por isso que eu gosto muito quando a Débora falou a questão da coragem também, o medo da contaminação, o medo do futuro, né? Um futuro que a gente não conhecia e continua não conhecendo esse vírus e essa pandemia, né?
realmente nos obrigou, né, a nos reinventar e a forma da gente fazer as coisas e de ver o mundo. Eu acho que é o que agrava que nem tudo está sob nossos controles, porque as pessoas perguntam, ainda mais para mim que sou professora, né, eu faço uma coordenação de uma modalidade aí da pós-graduação, elas querem sempre respostas e certezas, né? E a gente lidou esse ano, né, acho que lidar com as incertezas, que hoje eu tenho isso. Mas daqui uma semana, as aulas vão começar daqui uma semana? Quer dizer, as pessoas querem que a gente, né, tenha a resposta pronta. Sim, vai começar, está no calendário para começar. Mas aí tem as variáveis que não estão no nosso controle. Eu acho que é isso que vem o maior aprendizado, porque a gente não tem controle sempre de tudo, né? E a gente tem que lidar com essa falta de controle, sim, que a natureza ou que o mundo nos dá, nem tudo a gente controla. Vamos encerrar com uma pergunta dos participantes, que eu vi bastante, assim, a gente falou questão de... vamos para a última pergunta. Claro, eu estou gravando, a gente vai disponibilizar no YouTube, né, no canal da UP. Assim, tem uma coisa muito da experiência. Eu tenho muitas perguntas falando, mas eu até tenho 2 graduações, mas eu não tenho experiência nessa área, eu não ter experiência, né? Como é que é não ter experiência? Rebeca, vamos começar por você. Como é que é não ter experiência no currículo? Quando ela se candidata a uma vaga, quer aquela vaga, tem uma formação, mas não tem experiência. Como é que é? Olha, gente, não tem resposta pronta. Tudo depende da área, tudo depende do momento em que aquela área está vivendo, do momento em que aquela empresa está vivendo. De novo, a gente vê as empresas muito mais abertas para a competência, mas a gente também não pode negar que existem determinadas áreas que precisam de experiência, que precisam de uma pessoa que agregue, que já chegue jogando, como a gente muitas vezes fala, né? Então, hoje, eu diria que as empresas elas estão muito mais abertas, a gente tem espaço para muitas pessoas realmente aprenderem e se desenvolverem junto com a organização. E aí, sim, as soft skills vão fazer toda a diferença, né? Porém, não tem como negar, algumas áreas a gente ainda vai ter que trazer. Eu comentei com vocês aqui a área de tecnologia, né? Então a gente busca os desenvolvedores. E aí é técnico, né? Não adianta eu, Rebeca, formada em psicologia, querer me aventurar lá na área de TI como desenvolvedora, porque provavelmente não vão me aceitar, né? Apesar de que eu brinco que a área de TI já está querendo roubar a minha recrutadora, a minha tech recruiter, porque ela está se especializando tanto lá na área que daqui a pouco já querem roubar. Mas eu acho que é isso, né? As empresas estão, sim, mais abertas. Hoje, quando a gente olha lá eu brinco que a gente tem a pizza, a experiência ela é apenas um dos aspectos. E a gente tem os diversos outros aspectos. Os idiomas hoje são muito importantes, dependendo da posição. Electrolux, multinacional, temos posições em que, vou dizer, muitas vezes o idioma ele é muito mais importante do que a experiência, né? Então, não vejo uma resposta pronta, tá? Mas vejo que sim, hoje as oportunidades elas são muito maiores, independente da experiência. A gente tem que olhar para outros aspectos que são tão importantes quanto a experiência. Bacana, Rebeca. Obrigada. Rê, quer complementar? Acho que ficou bem completa e a resposta. Ficou bem completa a resposta da Rebeca. Eu concordo com o que ela trouxe,
que é muito relativo, dependendo da empresa, da área, da posição. Então, são vários fatores que vão dizer se aquela posição é possível trazer uma pessoa sem a experiência técnica, porém ela vai agregar de outras maneiras, do que sim, eu preciso de uma pessoa que tenha, no mínimo, um conhecimento técnico daquilo que vai executar. Então, realmente vai depender. Aquilo que a Rebeca falou, outras questões que vão complementar, idioma, soft skills, o quanto a pessoa vai trazer esse gap que ela tem hoje, técnico, de outras maneiras, de outras formas. Né? Então, quando ela vai se apresentar numa entrevista, como que ela vai trazer para ela poder concorrer com um profissional que vai vir com skill técnico bem desenvolvido? Porém, ela pode ter outros skills que vai fazer com que a empresa opte por ela a um que já venha com a experiência técnica. Tá? Então, realmente depende do momento. Muito bem. Não tem uma fórmula, né? Não está pronto, como a Rebeca falou. Débora, você quer complementar? Quer falar alguma coisa, minha querida? Eu quero, na verdade, contar uma história que você é testemunha dessa história, inclusive, Cris, mas eu acho que não sei se você... Muito bacana você lembrar isso, cara. Eu não sei se você sabe do desfecho da história, mas eu vou contar ela. Não. A história é um pouquinho diferente, né? Não é uma pessoa que tinha nenhuma experiência, mas ela tinha uma experiência totalmente fora do que a gente buscaria no Ebanks e enfim, vou contar essa história. Então, lá no comecinho de 2020 ou finalzinho de 2019, eu estava num evento que foi onde eu conheci a Cris, e naquela época, né, saudades, a gente podia fazer esse tipo de discussão presencial, então depois a gente ficava, conversava, né, tirava essas dúvidas individuais, então espero que logo a gente possa retomar. Mas enfim, naquele dia, né, naquela noite, a gente fez, era uma palestra ali, né, uma mesa redonda, assim, uma discussão também semelhante a essa que a gente está fazendo hoje com algumas profissionais. Eu estava lá e aí, no final, a gente abriu para perguntas e uma menina ergueu a mão e ela, né, levantou e começou a falar. Ela trouxe, eu sou formada em engenharia automotiva, trabalho, né, há vários anos nesse mercado, estou frustrada, queria migrar minha carreira para uma empresa de tecnologia, conheci o Ebanks, me apaixonei pelo Ebanks e eu não tenho nenhuma experiência, minha experiência é com pés de carro, né, e eu queria saber o que eu faço para onde que eu me encaixo, o que eu faço para entrar no Ebanks, e aí ela fez, né, uma piada, falou, Débora, me contrata, todo mundo, né, fez uma festa, assim, em cima da pergunta dela. Ela se expôs, ela foi muito corajosa. E aí, depois do evento, a gente conversou, né, e aí a gente trocou uma ideia, eu tentei entender o que ela tinha em termos de skills ali com o que ela lidava no dia a dia, né, o que ela gostava de fazer e tal. E aí a gente discutindo, acabou chegando na possibilidade dela trabalhar com produto, né, produto digital dentro do Ebanks, né, que é uma área, assim, bem... como uma área, um hub ali, né? Tem contato com tecnologia, tem contato com financeiro, comercial, negócios, né? Arquiteta tudo as entregas ali em prol do que a empresa quer estrategicamente. E aí, a gente naquele dia trocou telefone, enfim, e um tempo depois ela foi até o Ebanks, né? Eu convidei ela conversou com o gerente de produto que a gente tinha, né? Que está, inclusive, na empresa, mas era de um produto específico, conversou com ela por um tempo, indicou para ela alguns livros, né? Algumas coisas, uns cursos online ali para ela fazer, e deu, sei lá, uns 2, 3 meses depois, abriu uma vaga, né, de analista lá, de produto, e ela aplicou na vaga e ela participou do processo como outras pessoas que já tinham experiência e que, né, já tinham vivido algo mais parecido com aquilo. Ela não tinha, né, ela trabalhava com peça de carro e tinha só estudado e conversado, e ela foi aprovada no processo. Então, acho que eu gosto muito dessa história. Agora até saí de BP, mas eu era BP do time de produto com ela, a gente, né, acabou criando uma amizade legal, assim. Mas eu acho que esse é um exemplo, né, de um momento onde ela sabia o que ela queria, ela olhou para si, né, ela entendeu o que ela estava buscando na carreira, o que ela queria, o que ela não queria mais, e foi atrás. Ela foi no evento, ela me contou depois para falar comigo, porque ela queria, né, conhecer o Ebanks, porque ela gostava, né, se identificava com a cultura da empresa.
E ela se expôs, ela foi lá, ela colocou o argumento dela, ela se tornou, né, foi corajosa, foi vulnerável e aprendeu depois, né, se expôs a aprender, comprou um livrão lá, o Inspired, né, de produto, leu o livro inteiro, estudou, foi no processo seletivo e topou fazer, né, meio que um downgrade de carreira, porque ela já estava bem consolidada, já há alguns anos trabalhando na indústria automotiva, e tá lá, tá arrasando, tá voando, assim, tá indo super bem. Então, acho que só contar essa história, porque eu lembro que ela levantou, falou, todo mundo, e aí ela falou assim, Débora, me contrata, tal, falou que ela já fez isso, e a Lorena, né, que a minha esposa estava também participando, falou, também trabalhando, eu contrato você, se quiser, eu contrato você. Nós temos vaga lá na Electrolux também, foi muito bacana, bem lembrado, e o que é sempre bom, que a gente sempre tem uma boa história para a gente colocar e dialogar aqui na prática, né? O que a Débora trouxe aí foi um evento, né, que a gente compartilha da mesma história e que demonstra para vocês uma prática realmente diferenciada de atitude. Eu acho que a Regina falou de brilho nos olhos, né, de atitude, a questão da adaptação, está disponível para adaptação, para novos desafios, para um novo momento, é o que interessa. A vida, o que vale são as nossas boas histórias. Pessoal, então nós vamos encerrar, né? Eu vou encerrar aqui com minhas 3 amigas, 3 convidadas de hoje para esse diálogo. A gente deve voltar com outros eventos, né? Futuramente, daqui umas 3 semanas, mais ou menos, 3 ou 4 semanas, a gente tem previstos outros temas para a gente dialogar aqui, como a questão de marca pessoal, o próprio modelo híbrido, falar um pouco do trabalho híbrido e da educação híbrida, o que a gente tem vivenciado. Essa palavra híbrido agora, ela, né, também é uma nova modalidade para nós. Como é que você está trabalhando? Híbrido. Mas o que quer dizer híbrido? Às vezes eu trabalho, às vezes eu não trabalho? Não. Às vezes eu estou em casa, às vezes eu estou no trabalho, né, físico. Mas como você está trabalhando híbrido? Não, às vezes trabalho, não é bem isso. A gente vai vir com outros temas desse mercado de trabalho que a gente tem hoje, e a pós-graduação da Universidade Positivo continua aberta aí para novos diálogos. Como falei para vocês, a nossa missão é a questão da trajetória profissional dos nossos alunos, essa contribuição para a nossa comunidade. Débora, muito obrigada mesmo. É sempre um prazer, né? A gente sempre se diverte. Essa é a verdade. Regina, minha querida, minha amiga, muito obrigada de coração, tá? Rebeca, eu vejo até um pouquinho mais. Oi? Foi um prazer, Cris, estar com vocês. Prazer, foi todo meu. Obrigada. Rebeca, a gente até se vê um pouco mais, porque estamos na Electrolux também, às vezes, né? Aí uma conversa, outra. Então, em outra oportunidade, né, Rê? Sempre uma troca aí, Rebeca. Junto lá. Com certeza. Obrigada, Cris. Foi muito bom estar aqui com vocês. Estou vendo as mensagens ali do pessoal agradecendo, dizendo que ficaria horas aqui. A gente também, né? Ficaria horas aí. É um tema que a gente gosta de conversar. Obrigada a todos pelas perguntas. Eu corro o risco de ficar sem o bife da janta, se eu demorar muito aqui, Rebeca. E corre lá, então. Muito bom, muito bom. Obrigada, minha querida. Denise, Débora, é que a Denise é a menina de marketing, está aqui me ajudando. Denise, muito obrigada pelo apoio no evento, as respostas e toda a organização. Agradeço em especial a Denise.
Débora, um abraço também para vocês. Fiquem bem, cuidem-se. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.